Então, eu quero, nessa noite, eu busquei um tema, como nós estamos, eu vou tratar de 3 textos distintos. O tema que eu pedi para nossa irmã colocar ali, a Tainá, foi: tenha atitude. Mas eu estou dizendo isso, tenha atitude, eu estou dizendo para mim também. Eu preciso ter atitude diante da vida, diante das circunstâncias, diante das batalhas, diante dos dias que se apresentam para mim. E você precisa ter atitude. Eu cheguei mesmo a refletir e estava ali pensando: o milagre de Deus, ele se dá com a nossa cooperação. Se você for estudar os milagres que ocorreram nas Escrituras, eles estão todos relacionados a uma ação do divino diante de uma atitude do humano. Deus só abriu o mar depois de Moisés orientar o povo para marchar. Você entende? O povo teve que ter uma atitude, ir à frente. Só que o mar não estava aberto. Quando Moisés manda que eles marchem, entendeu? Eles vão em direção ao mar e o mar está ali fechadinho, tudo impedindo o caminho. Mas diante da atitude de fé deles, e eu diria que no caso de alguns deles até de apavoro, porque alguns estavam apavorados, porque estava vindo o exército egípcio, Faraó, comandando. Mas eles tiveram uma atitude. Moisés disse: marchem. E eles marcharam. E quando marcharam, o mar se abriu. É interessante. Então, diante das circunstâncias da vida, nós podemos ter atitudes positivas, altruístas, otimistas, ou nós podemos ter atitudes negativas, nos encolher, nos enfraquecer, ter medo. Nós precisamos escolher o que queremos para nós. Deus não vai agir a partir do nosso negativismo, a partir do medo. Não. Faz muitos anos eu ainda estava ingressando na igreja, quando aprendi que uma das coisas que impede a ação do divino é o nosso medo. Não porque Deus deixa de agir porque eu estou com medo. Não. É que o meu medo bloqueia a mim mesmo. O meu medo impede com que eu libere a ação de Deus em mim, ou em volta de mim. Essa é uma das coisas que aprendi que impede a mão do Senhor de agir, né? A ação do Senhor. Outra coisa que impede a ação do Senhor é o meu sentimento de inferioridade. Eu começo a me olhar e eu vou me desprezando, né? Me diminuindo. Dizendo: eu não sou nada. Deus não me ouve. Eu não posso fazer nada. E a partir desse princípio eu também bloqueio a ação do Senhor na minha vida. Não que Deus fique impossibilitado de agir. Não, é que eu bloqueio. Eu bloqueio. Eu me acho tão insignificante que Deus não age. E eu tenho visto nesses últimos dias, e não é novidade para vocês, diante de todo o quadro de pandemia, né? Reportagem, dia e noite, negativa, mortes. Tem alguns que fazem questão de ir lá filmar cemitérios inteiros, covas, para tudo quanto é canto. E isso, de alguma forma, vai nos afetando, vai afetando o psicológico coletivo, né? E nós temos irmãos que já não saem mais nem de casa, entende? Para nada, tem medo de tudo. Tem gente que não está nem vivendo, certo? E é uma guerra ideológica, é uma guerra psicológica, política, é terrível. É uma guerra tremenda. E diante desse quadro é que eu
me veio as palavras do Senhor, e por isso eu estou dizendo, ela é a palavra profética, ela é uma palavra que emana das Escrituras. A primeira palavra que me veio está lá em Joel, capítulo 3, Joel capítulo 3, versículo de número 10, que é um chamado para ter atitude. Mas olha a atitude que Deus está convocando a nação de Israel a ter. Só um rápido panorama do livro de Joel, né? Joel, ele está profetizando também em uma época em que Israel estava acomodado. Israel se acomodou. Israel se apegou à profecia de Isaías, que Deus ia... Faz só um favor para mim, Jair. Abaixa o ventilador só um pouquinho. Israel se apegou à profecia de Isaías, que Deus ia transformar as armas em enxadas, e as foices em ferramenta, as espadas em foice, e assim sucessivamente. Isaías traz um quadro de transformação, onde as armas de guerra são transformadas em instrumentos agrícolas, entendeu? Em ferramentas. Uma época maravilhosa, falando do reino messiânico, né? Uma promessa para Israel. E eles começam a pensar que é para aqueles dias deles, que era naqueles dias ali. Então o Joel se levanta e ele começa a profetizar ao contrário. Ao contrário. Por quê? Porque ele entendeu que o que Isaías profetizou estava certo, certíssimo, e que está dentro do tempo de Deus programado um tempo em que as coisas vão se transformar. Dentro da cultura hebraica ou judaica, é o tempo da restauração. Vai ter um tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas, certo? Só que o Joel se levanta e diz: não é agora não, esse negócio não é para agora. E aí ele profetiza da efusão do Espírito nos últimos dias e tudo mais. Mas chega a um ponto que ele diz: olha, pegue aí, entende? Tá, agora é o inverso, agora tem que batalhar, agora tem que lutar, agora tem que fazer o que tem que fazer. Agora não é hora de ficar sem espada, agora não é hora de transformar as coisas ao contrário. Não, pega as ferramentas agrícolas e usem como instrumentos de guerra. É a inversão. Entendeu? É hora de ter atitude, é hora de ir à luta, é hora de batalhar. Não chegou ainda a implantação do reino. É isso que o Joel vai dizer. E dentro desse contexto ele fala de guerra, ele fala de dificuldades, de tempos difíceis, de invasão de inimigos de Israel. E ele usa uma palavra no versículo 10. Diga o fraco. O quê? Opa, diga ao fraco, eu queria que vocês dissessem isso, entendeu? Nós precisamos arrancar energia de dentro de nós, certo? Diga o fraco, eu sou forte. É isso aí. Você entende o que o Joel está falando? O Joel diz que é para o indivíduo fraco começar a dizer para ele mesmo: eu sou forte. Eu sou forte. Mas como que eu vou dizer que eu sou forte se eu estou fraco? Se eu sou fraco, se eu me acho fraco? Ele disse: passa a te enxergar de modo diferente. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Você tem Deus. Deus habita em você. Ora, pare de olhar para as suas frustrações, os seus fracassos, os seus tropeços, os seus erros, e olhe que Deus está com você para te fortalecer, te energizar, e comece a dizer para você mesmo: eu sou forte. Eu sou forte. Eu posso, tem outra tradução que ela traduz assim: diga o fraco, eu sou um herói.
Dentro da Bíblia hebraica, nós lemos exatamente assim: eu sou um herói. Diga ao fraco: eu sou um herói. Eu sou um vencedor. Eu sou alguém que Deus chamou para ser vitorioso. Ah, irmão Adilson, mas tem coisa que a gente... Diga: eu sou forte. Diga: eu tenho energia. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. E se o Espírito de Deus se move em mim, diz uma antiga canção, eu salto, eu pulo, eu sou vitorioso como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, os gigantes vão para o chão, os leões são arrebentados ao meio, os ursos eu ponho para correr, porque o Espírito de Deus me dá força. Oh, glória a Deus! Diga ao fraco: eu sou forte. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Salomão, ao receber sabedoria de Deus, ele vai tratar de algo interessante também, que eu quero então colocar aqui nessa noite, dentro desse contexto, dessa palavra profética. Você não é tanto quanto você pensa que é. Você é mais forte do que parece. Você tem mais poder do que imagina. Você tem Deus com você. Aleluia! Creia nisso, entenda isso. E olha só, Salomão, no capítulo 24 do livro de Provérbios, no versículo 10 também, ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Eu vi em outras traduções, e é interessante porque se te mostrares frouxo, se não ter atitude, afrouxar, se amoitar, se deixar levar pelas circunstâncias, entendeu? Se te mostrares frouxo, fraco, incapaz, no dia da angústia, as tuas forças se esvaem. Tu fica sem energia. Tu fica mal. Tu vai caindo e caindo e caindo. Vais para um estágio depressivo, traumático, angustioso. É isso que ele está dizendo. Então ele disse: não, vamos pegar o antônimo do que ele está falando. Não te mostres fraco no dia da angústia. E então as tuas forças se renovarão. Então te levantarás, como de Joel, como um herói, forte, vigoroso, corajoso, e vencerás. Oh, glórias a Deus! Veja que coisa extraordinária. Não te mostre fraco diante de nada. Eu estava ouvindo um médico, e ele estava falando das enfermidades que dominam o ser humano por causa da ausência de anticorpos e também, como é que se diz, de imunidade, ou seja, quando está em baixa imunidade. E ele dizia que uma das coisas que leva a nós termos baixa imunidade é o medo, os traumas, a angústia cheia de medo. Nós temos angustiados por medo. Ou seja, não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai ser de mim, como é que eu faço para me livrar disso. Entra em desespero e, sem que se perceba, todos os elementos químicos do nosso corpo começam a se tornar deficiente. Eu não vou aqui, não sei discorrer dentro da linguagem da medicina, mas o que entendi do que aquele médico estava falando, que é o seguinte: quanto mais medo eu tenho, quanto mais para baixo eu fico, quanto mais traumatizado estou, quanto mais ansioso, mais deficiência na área da imunidade eu vou ter. Como consequência, estou mais suscetível aos adversários do meu corpo, ao vírus, a outros ataques que o corpo sofre. E eu me lembrei disso aqui, e o Espírito Santo me
avivou essa palavra, disse, não te mostre frouxo. Eu fiquei, porque às vezes vem mensagens que a gente vai pregando um domingo, outro domingo e outro domingo, e eu tenho percebido que nos últimos domingos que eu tenho falado aqui, uma das coisas que o Senhor tem me dado é: não tenhas medo, não andes com medo, não vivas no medo, não te encolhas por medo, não deixe de viver por causa do medo de morrer. É o que tem colocado aqui. E exatamente, a maioria das pessoas estão fazendo o inverso do que a palavra bíblica diz. Aí tem outra coisa, como se não bastasse ter medo, e se envolver em fraqueza, e se deixar levar pelo abatimento por causa dos dias de angústia, como se isso não fosse suficiente, alguns ainda vão se enchendo de mais medo, com as falsas profecias, com os profetas do óbvio, com as mensagens mandadas por internet, irmão mandando, meu irmão, quando tu pegar uma profecia, tu não aprendeu a discernir profecia ainda, é? Será que eu vou ter que dar aula de discernimento de profecia? Quando mandarem para ti uma mensagem, uma profecia, que vai lá pela internet para ti, entende? Já põe lá na lixeira, ali na hora, irmão, e não manda para frente, porque tem gente mais fraca do que tu. Não manda para frente, tem gente que fica aterrorizado. Teve uma amiga que me mandou uma mensagem há tempos atrás, já faz mais de um ano, que as águas iam invadir Balneário Camboriú. Eu disse, minha filha, eu escuto isso aí desde os 7 anos de idade. Um dia vai dar mesmo, vai um vento forte, sei lá, e vai invadir a orla ali mesmo. Aqui em Itajaí tem uma probabilidade de um dia, todo essas águas que tem aqui na pracinha ali, ela voltar tudo cá em cima, foi tudo aterrado. Eu não preciso lá de profeta para me dizer que um dia aquilo ali pode ser invadido. Eu não, entende? A área do mar ali, Nivaldo, foi toda colocada pedra para as ondas quebrar mais lá fora, para não alcançar cá. Senão as ondas vinham aqui. Ora, se der um terremoto, as pedras se espalhar, a água vai invadir aqui. Preciso lá de profecia para isso? Meus irmãos, nós temos que ser inteligentes. Entende? Aí fica mandando, dia 30 vai morrer gente pela calçada, e os crentes. E aí me perdoem, porque eu não vou poupar ninguém. Entendeu? De uma ignorância tremenda. Ficam lá esperando. Tem gente que não dormiu de madrugada, ficou abrindo a janela uma vez que caía alguém na frente da calçada dele. Se a jumenta tivesse aqui, aquela do Balaão, ela dizia, vocês me chamam de jumenta, mas quem é jumenta aqui? Entendeu? Porque não dá, irmão, para aceitar coisas. Eu não sei, parece que tem gente que nunca aprende. A palavra profética é: diga ao fraco, eu sou forte, e não te mostres frouxo no dia da batalha. Tenha coragem, tenha fé, adote um princípio, tenha uma atitude. Eu vou confiar em Deus. Leia o livro dos Salmos. Leia o livro dos Salmos. O salmista, em várias oportunidades, ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou me encher de medo. Não foi? Não. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É disto que o Salomão está falando. Se ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Vem cá, que tipo de gente nós somos? Nós falamos de um Deus que nós não confiamos. Nós falamos de um poder que nós não esperamos. Nós falamos de um sobrenatural. Tem gente que gosta dessa palavra, eu não gosto dela não, entende? Sobrenatural, eu não gosto dela porque quem está inserido em Deus já está na natureza de Deus. Então não tem nada de sobrenatural, é tudo normal, é tudo dentro do nosso padrão mesmo, entendeu? Ai, meu Deus, mas quando Deus opera um milagre, Ele está fazendo só algo que eu não estava no nível dele para realizar. Então é sobrenatural. É sobrenatural a natureza animal do homem, mas é
totalmente natural ao homem espiritual. Ao homem que está espiritualizado, que está evoluído no seu entendimento. É da natureza de Deus abençoar. É da natureza de Deus livrar. É da natureza de Deus realizar coisas magníficas. Entendeu? Então não tem nada de sobrenatural, mas vai lá. Para os que gostam dessa palavra, entendeu? Ora, se eu quero que o Senhor atue sobrenaturalmente, que atitude que eu tenho que ter? De um covarde que se esconde diante da vida? De alguém que não sabe para onde vai? De um medroso que vê fantasma? E aí vem o terceiro texto dessa noite. Quando Jesus, na quarta vigília da noite, o evangelista Mateus traz esse registro. Entendeu? Mateus traz o registro que Jesus, na quarta vigília da noite, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Só, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus tinha mandado eles ir para o outro lado. Ele foi para o monte orar. E aí depois, ele diz para eles, agora, quando chega a quarta vigília, sai e vai em direção a eles. Como? Andando por cima das águas. Aí vê que tipo de crente tinha lá. Olha os crentes de lá. Entende? Era uma mistura. Os crentes lá, eles estavam misturados. Misticismo, paganismo. Era uma raça de crente misturada. Olha só, estou falando dos apóstolos, tá? Antes da sua formação em Cristo. Ainda no processo de formação. Que eles acreditavam em fantasma. Eles acreditavam em vultos. Eles acreditavam em tudo quanto é coisa. Como alguns irmãos hoje. Que se alguém passar e disser, o teu nome está na boca do sapo, o irmão entra em desespero. Ele não entende que quem está com problema é o sapo que está amarrado, tadinho. Entendeu? Então tem alguns irmãos que eles têm essa ideia, esse medo, esse pavor. Entendeu? Quando Jesus vai, na quarta vigília da noite, Jesus vai andando por cima do mar. E os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, ficaram com medo. E diziam, é um fantasma. E gritaram com medo, né? É um fantasma. E gritaram. Jesus disse, não tenham medo. Não tenho medo, sou eu. Você entende o que eu quero passar para você nessa noite? Não tenha medo. Não viva com medo. Tenha coragem, tenha ousadia, encare a vida com alegria. Enfrente as circunstâncias, mesmo os dias angustiosos, porque nós vamos ter, nunca vai parar. Enquanto você quiser viver, entenda, nos seus dias vai ter dias de angústia. Entende? Não tem só bonança. Eu já falei aqui da vida cíclica lá no primeiro de ano, entendeu? Na primeira reunião do ano, eu falei da vida cíclica. Vai ter inverno, vai ter verão, vai ter outono, vai ter primavera, entendeu? Vai ter dias ensolarados, vai ter dias chuvosos, vai ter dias nublados, assim, que dá até uma tristeza, entende? Vai ter, não adianta. E nós temos que nos preparar para viver cada dia, para olhar para cada dia e nos alegrarmos na existência, na vida, certo? Vai ter dias de ganhar, vai ter dias de perder, vai ter dias de ajuntar e vai ter dias de espalhar, vai ter dias de sorrir e vai ter dias de chorar, vai ter dias de que você vai abraçar e apresentar, como hoje à noite aqui, um pequenino agradecendo a Deus por mais uma vida, mas vai ter dia de estar noutra capela, entendeu? Agradecendo pelos dias que já viveu. É a verdade. E o que o profeta diz? Então diga ao forte, ao fraco, eu sou forte. Não te mostres frouxo diante de nada. Tenha coragem, encare a vida com coragem. Jesus, ao olhar eles com medo, Jesus disse no versículo 27 do capítulo 14, tem de bom ânimo. Essa palavra é interessante. Essa palavra me faz lembrar das palavras de Deus para Josué. Eu fico imaginando Josué tendo que
tomar o lugar de Moisés. Moisés morreu e Deus disse para o Josué: olha, Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora tu vai ser o líder no lugar dele. O Josué deve ter dado uma tremedeira, Nivaldo. Ele tinha visto tudo que Moisés passou com aquela nação. Ele podia dizer: Senhor, mas eu não tenho condição. Senhor, eu estive ao lado do Moisés, agora tu me coloca na liderança, eles vão ficar tudo aí folgado comigo. Moisés era um senhor, eu sou um jovem. Eu sou um jovem diante de Moisés, eu sou um menino aqui. Mas Josué não fez isso, ele só ouviu o Senhor. E o Senhor disse para ele assim: tenha atitude, quer ver? Ele disse: não temas, tem muito ânimo. Ele disse: bom ânimo. Seja animado, seja forte, corajoso, e eu te ajudo. Olha só, seja forte, seja corajoso, seja uma pessoa animada, e a promessa de Deus: eu te ajudo. Eu te ajudo. Entendeu? Eu vou estar contigo, eu vou estar com o teu lado. E aí Deus faz essa promessa mesmo a Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué. E ele diz: assim como fui com Moisés. Você sabe o que é isso? Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ninguém, nada se susterá diante de ti. Em outras palavras, ai daquele que querer se levantar contra ti. Olha só, uma palavra de Deus. Nessa noite, a palavra de Deus é: não tenha medo. Se estás te sentindo enfraquecido, te energiza com as tuas próprias palavras, como o salmista no Salmo. Lá nos Salmos, o salmista conversava com a sua própria alma. Algo que nesses tempos de correria, a maioria não tem tempo para fazer. Porque a maioria fica para lá e para cá. Tem coisa na tecnologia que é boa, mas tem coisa que é uma maldição para o ser humano. Entendeu? Passar o dia inteiro no Facebook. Tem irmã que não ora mais. A oração dela é dizer que vai orar. Temos que orar, mas não ora. Olha, eu vou pedir a Deus por ti, mas não tem tempo. Não pede, não fala com Deus. Tem irmãos falando no Facebook um com o outro, achando que estão falando com Deus. Eles acham que conversar entre si é falar com Deus. Entendeu? Não, já conversei com o irmão Pedro, com o irmão João, com o irmão Lucas, com o irmão Marcos, com o irmão Mateus. Eu conversei com todos os irmãos sobre a necessidade de nós orarmos. Mas ninguém orou. Um ficou mandando mensagem para o outro de oração. Entende? Manda desenhinho, videozinho. Entende? Aí no meio daqueles videozinhos tudo vem: olha, Deus levantou um profeta grande aí. É um homem que nunca errou nada. Ele nunca errou nada. Da onde que tu conhece? Tu convive com ele? Tu faz parte da congregação dele? Nunca errou nada, mas tu nem conhece ele. Não, mas é que eu ouvi. Ei, seja uma pessoa inteligente. Seja um iluminado, uma iluminada por Deus. Te firma na palavra de Deus. Te firma no assim diz o Senhor das Escrituras. Das Escrituras. Porque está cheio de gente hoje em dia dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. E as pessoas estão se firmando nas palavras de homens. Porque tem gente cantando profecia, mano. Entende? Tem gente cantando profecia. Eu vou cantar uma profecia para ti. Eles inventam profecia. Então, igual o irmãozinho que eu conheci lá em Meleiro. Ele disse: irmão Adilson, essa noite eu fiz uma profecia para ti. Eu disse: que está ferrado. Eu fiz uma profecia para ti. Eu disse: eu não quero a tua profecia.
quer nem saber da tua profecia. Entendeu? Ele que fez para mim, eu não quero. Eu quero uma profecia que venha do Senhor. Entendeu? Então tem gente fazendo composição, mano. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou... pensa que é assim. Como se Deus está sujeito ao meu querer para ti. Deus, quando te trouxe nesse planeta chamado Terra, antes de tu chegar aqui, Ele já escreveu a tua história. Ele já traçou os planos para a tua existência. Ele já colocou tudo em ordem para que tu chegasses aqui. Tu não caiu de paraquedas aqui. Você pode me apresentar 1000 atrocidades para você ter chegado. Você pode ter sido filho de um estupro. Você pode ter sido filho de um pai que não presta. Você pode ter sido abandonado por sua mãe numa lata de lixo. Mas eu quero te dizer, você faz parte de um grande projeto, o projeto do Criador. Ele trouxe você aqui. Oh, glória a Deus! Você tem que entender isso, por isso que Ele fala pela boca dos seus profetas. Não dos profetas de Baal, não dos profetas evangélicos, católicos, ou o que você queira, dos últimos dias, anticristos. Não, Ele fala pela boca dos seus profetas, os da antiguidade, dos quais Ele deu testemunho de que era Ele que os usava. Na história está cravada a verdade de que eles foram homens de Deus. É destas profecias que nós precisamos. E esta profecia, ela diz para nós: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia, eu sou um herói, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, o salmista consolava a própria alma, ele conversava, ele tirava tempo para conversar com Deus, e antes de se aproximar de Deus, ele treinava, apaziguava a própria alma, porque não presta chegar diante de Deus sem saber o que vai falar. Tem gente que dobra o joelho e começa a falar uma porção de ladainha. Essa é da minha avó, ladainha, tá? Então, chega ali e fica blé, 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 e usa de vãs repetições na presença de Deus, todo apavorado, nem está falando com Deus. Tu acha que Deus vai ficar parado ali para escutar o orota? Ele não tem o que fazer. Tem gente que pensa que Deus não tem o que fazer. Entende? Ele pensa, não, Deus é um velhinho, aposentado, num trono grande lá no céu. Irmão, Deus não é homem. Deus é a fonte de todo saber. Deus é a fonte de toda ciência. Deus é a fonte de todo poder. Deus não é homem. Então, antes de se aproximar da conexão divina, apazigue a sua alma. O salmista dizia: por que te abates, minha alma? Você conversa com a sua alma? Primeiro ele conversava consigo mesmo, conversava com a sua alma. Por que te abates, minha alma? E por que estás perturbada dentro de mim? Por que estás incomodada? Por que estás com medo? O que está havendo contigo, minha alma? Minha alma, sossega. Confia em Deus. Ele preparava a alma para a confiança em Deus. Confia em Deus, minha alma. Espera nele. Ele vai ser a tua salvação. Ele cuida de ti, minha alma. Fica tranquila. Não te abates, nem te perturbes dentro de mim. A alma dele ia sossegando, sossegando, sossegando. É uma conversa com a alma. Estás fraquinha, estás abatidinha. Te fortalece, te energiza. Pela confiança, pela fé. Oh, glória a Deus. Aí depois ele vai conversar com Deus. Primeiro uma conversa com a própria alma. Quem não se encontra, não vai encontrar Deus. Quem não conversa com a alma, quem não tem contato com a sua própria alma, quem não caminhar o caminho estreito da sua parte interior, quem não caminhar para dentro de si mesmo,
vai ficar perturbado com as coisas que estão pelo lado de fora de si. E tal criatura perturbada não encontrará o seu Criador, estará perdida. Mas aquele que se interiorizar, internalizar, aquele que ir para dentro de si, se encontrar, ele perceberá que lá dentro tem Deus também. Então, no secreto do seu quarto, da sua recâmara existencial, ele vai conversar com seu Deus, com a alma pacificada, sem medo, sem terror, sem agonia. E ele vai conversar com Deus, e Deus se alegrará nisto. E está escrito, e a alegria do Senhor, Deus se alegrou, é a nossa força. A nossa força é a alegria do Senhor. Veja, o medo foi embora. Veja, o terror foi embora. Veja, a angústia foi embora. O que sobrou aí? Sobrou alguém salvo, saudável, abençoado, corajoso, forte, pronto para falar de Deus, testemunhar de Deus para outros. Esse é o caminho. Voltando lá, olha uma coisa interessante. Primeiro o medo, depois uma visão equivocada, é um fantasma. E vem a palavra do Senhor: tem bom ânimo, sou eu. Tem bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Versículo 27 aí, né? E aí o Pedro vai pedir coisa que não sabe o que está pedindo. Tem que cuidar o que a gente vai pedir. É porque daí agora, Jesus, primeiro ele achava que era um fantasma, agora ele não tinha certeza que era Jesus ou não. É um fantasma. Está cheio de medo. E o que ele vai pedir? Vê como o medo faz a gente pedir coisa que não deve. Se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Está escuro, nós estamos de madrugada, no meio de um temporal. Ele sai do barco e vai andar sobre as águas. E quando ele está em cima da água, ele se dá conta: mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? E se não é Jesus? E se é o fantasma mesmo? Agora que eu estou morto. E o que acontece? Está escrito assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. O medo afunda as pessoas. O medo nos afunda, ainda que estejamos perto do próprio Cristo. Jesus ali, eu aqui, mas eu estou cheio de medo, eu afundo. Eu afundo. Você entende? Não basta ser crente, é preciso ter entendimento na nossa fé. Não basta crer em Jesus. Não, o Pedro aqui creu, mas é preciso ter firmeza na fé. É preciso ser fiel a essa confiança. É preciso ter energia para viver com Deus, para se deleitar em Deus, para se alegrar em Deus, para confiar até o fim. Como está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você entende? Não basta dizer Jesus é o nosso Salvador, não basta dizer eu tenho Deus, eu quero é Deus, não basta cantar que Ele é o maior entre as nações, não resolve nada aplaudi-lo, ei Jesus, viva Jesus, não! É preciso adquirir uma consciência do que é estar em Deus, o que é ser de Deus, o que é viver com Deus. É preciso adquirir uma consciência de que a palavra de Deus é a realidade, a verdade.
E uma vez que eu confie em Deus, segundo as Escrituras, segundo a sua palavra, então eu posso dizer, mesmo quando estou em fraqueza, eu sou forte. E eu posso ser forte e não afrouxar diante ou no dia da angústia. Eu posso perseverar firme até o último momento da minha vida, andando sem medo, vivendo sem medo, vivendo de verdade, vida abundante. Entendeu? Fique com essa palavra nessa noite. Diga o fraco, eu. Diga o que estiver passando pela angústia, eu não vou afrouxar, não desistirei do meu Deus, não recuarei na minha fé. Oh, glória a Deus. Diga o que está afundando, porque já tem gente afundando. Como é que ele vai falar daí? Hein? O que o Pedro falou? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e colocou o Pedro para cima. Ah, fica aqui firme, rapaz. Anda aqui comigo, vamos entrar no barco. Entende? E aí Jesus disse, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Pessoa de pequena fé. Mulher de pequena fé. Diga, eu sou forte. Diga, eu não afrouxarei diante da angústia. Eu perseverarei confiando no Senhor. Ele tem cuidado de mim. Amém, queridos?